Então, muito bom dia. Hoje vim sozinho, teve que ser, mas a Daniela disse para mandar os cumprimentos dela, que ela gostava, mas não foi possível ela vir, nem o Isaac, que já só um, mas já dá, já dá muito trabalho. Tem ao lado nós queremos que eles sejam vivos e ativos, mas depois tem o reverso da medalha. Então e o tema de hoje é sobre o Deus eterno. Mas não só, a ideia não é nós falarmos apenas no sentido mais, digamos, mais académico, falar sobre o atributo de este atributo de Deus, aquilo que significa, tudo aquilo que nós poderíamos tentar dizer sobre isso, mas é ver este atributo à luz da salvação, de que maneira que está relacionado com a nossa salvação. Isto é uma pregação que eu já dei lá em Pardelhó, porque nós lá, e por isso estavam em vantagem lá em Pardelhó, porque foi dentro de uma série sobre os atributos de Deus, por isso é sempre diferente, mas creio que será bom, de qualquer maneira, para nós aqui. Mas antes de nós olharmos para o atributo em particular, se calhar é melhor nós falarmos só de algumas coisas, algumas notas prévias. Em primeiro lugar, o que são os atributos de Deus? Porque usar esta palavra às vezes pode ser, nem todos podem estar habituados a ouvir esta palavra, o atributo, referimos assim a Deus, mas basicamente os atributos de Deus são as suas características. Um atributo é uma característica, nós de maneira mais simples poderíamos dizer que são as características de Deus. Assim, como cada um de nós tem certas características, por exemplo eu, nós podemos dizer, eu já usei este exemplo, eu por exemplo sou gordo, é uma característica, embora toda a gente me queira convencer, quando eu digo isto, me tentem convencer que não é bem gordo, outros tentam usar outros adjetivos, mas eu posso dizer isso, pode ser que sou divertido, ou também, no final da pregação, se calhar alguns vão achar que sou chato, são as minhas características, se calhar algumas de vocês podem estar enganados, mas eu tenho, como cada um de nós tem, as suas características fazem de nós quem nós somos. Da mesma forma, Deus é assim. Claro que diferente de nós, porque Deus é perfeito e nós não, mas Deus tem características que o definem, que nós conhecendo sabemos como Ele é, como Ele é e como Ele age. Então, atributos são, de maneira mais simples, características de Deus. Também é bom nós nos lembrarmos que os atributos, as características de Deus não competem entre si. Todos os atributos de Deus cooperam de forma harmoniosa. Por isso, Deus não deixa de ser uma coisa para ser outra. Deus não deixa de ser amor para ser justo. Deus não deixa de ser irado para ser misericordioso. E podemos pensar assim em todos os atributos, todas as características de Deus se relacionam sempre, a cada momento, de forma perfeita, sem haver qualquer tipo de choque ou de contrariedade entre os atributos de Deus. Mas também por isso, é difícil às vezes falarmos de um atributo sem falarmos de outros. Por isso também é óbvio que quando falamos de um atributo de Deus, acabamos sempre por trocar em outros, porque se Deus é infinito, Ele é infinitamente santo. Se Deus é imutável, Ele é imutavelmente verdadeiro, e nós poderíamos continuar neste exercício para todos os atributos de Deus, alguns de forma mais direta, outros não, mas todos os atributos de Deus estão presentes naquilo que Ele faz a cada instante, sempre sem qualquer tipo de oposição, e por isso é difícil de falar de um sem falar de outros, sem tocar em outros. Como eu disse, então, o tema de hoje não é apenas nós falamos acerca da eternidade de Deus, mas o tema é o Deus eterno e a salvação. E como eu disse, o objetivo não é ter uma aula propriamente em que nós dissertamos acerca da eternidade de Deus, mas o propósito é perceber como é que a eternidade de Deus, o facto de Deus ser eterno, se relaciona com a nossa salvação. Ou dito de outra forma, perceber que os atributos de Deus não são características de um Deus distante, mas são o caráter de um Deus que se faz presente, que vem e que salva. Como eu disse há pouco, nós já nas orações, naquilo que cantámos, já expressámos exatamente isso. Ou seja, perceber que os atributos de Deus, as suas características, são a causa da nossa salvação. E que a morte de Cristo evidencia os atributos, o caráter de Deus. E hoje, em concreto, também vamos falar sobre a questão da eternidade. Mas será que não poderá ser arrogância da nossa parte nós tentarmos, ou acharmos que podemos conhecer e entender quem Deus é? Será que não é um pouco de arrogância? Será que nós não poderemos estar a ir além daquilo que nós, como humanos, podemos aspirar, podemos desejar? E poderia ser arrogância, poderia ser orgulho da nossa parte se o objetivo fosse nós falarmos sobre a eternidade de Deus ou outro atributo de Deus com base nas nossas próprias especulações, com base naquilo que nós observamos simplesmente com os nossos olhos.
Se a ideia fosse eu chegar aqui e dizer, oh, eu acho que Deus é assim, ou eu acho que Deus é assado. Ou com a atitude de algumas pessoas que por vezes que dizem, nós ouvimos dizer, eu só posso crer num Deus que seja assim ou assado. Eu só posso crer num Deus que faça isto desta maneira ou que tenha esta opinião. E isto é a nossa tendência humana de nós definirmos quem Deus é em vez de procurar perceber quem Deus é na realidade. Mas como eu estava a dizer, poderia ser arrogância, mas não é. Poderá sempre ser se nós tivermos uma atitude de orgulho, obviamente, mas não será se nós fizermos como Deus quer que façamos. Porquê? Porque é o próprio Deus que quer que nós o conheçamos. É o próprio Deus que deseja que nós o conheçamos. Por isso é que nós podemos e devemos procurar conhecê-lo, porque é o próprio Deus. Nós, por exemplo, podíamos pensar em vários textos, mas eu só vou ler um versículo que está em Jeremias, não vale a pena abrir, eu vou só citar, Jeremias 9:24, que diz, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Ou seja, então se nós queremos ter algum tipo de orgulho, e nós percebemos o que é que Deus está aqui a dizer, não é para nós sermos orgulhosos, mas é para no sentido, se nós queremos alguma coisa que digamos que é bom, que nós fazemos, é nós conhecermos a Deus, procurarmos conhecer a Deus. E então é nesse sentido que, reconhecendo as nossas limitações, mas sabendo que Deus se apresenta, se revela na sua palavra, e Ele quer que nós o conheçamos, então nós podemos procurar entender, conhecer mais acerca de quem Deus é. E como eu disse, nós hoje vamos falar sobre a eternidade de Deus, e para isso vamos a Êxodo, capítulo 3, um texto muito conhecido, e que poderíamos falar sobre diversos atributos de Deus. Neste texto vamos só tentar focar a eternidade de Deus, o atributo da eternidade, mas é um texto que certamente daria para nós falarmos de outros atributos de Deus. Mas nós vamos então ver e ler Êxodo capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o 16, mas depois vamos estar a ver mais em concreto alguns versículos, possivelmente o 14, mas vamos ler o texto todo também para percebermos melhor, para apanharmos melhor a conversa que se travou ali entre Deus e Moisés. Então Êxodo capítulo 3, e vamos ler a partir do versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Iveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta aos anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, me apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Até aqui, poderíamos ler o resto, mas também por uma questão de tempo, vamos ficar por aqui. Então nós vamos basicamente ver 3 pontos. Nós vamos ver, mais em concreto, Deus, o Deus eterno, que se apresenta como o Deus eterno. Vamos ver também, em segundo lugar, que é o Deus eterno é o Deus que desce. E em terceiro lugar, vamos ver que um Deus eterno opera uma salvação eterna. E nós começamos exatamente por ver aqui a forma como Deus se apresenta, como o Deus eterno.
E ele faz isso através do seu nome, quando há aquela conversa entre Moisés, né, que faz aquela pergunta. Então, nós vamos tentar imaginar que nós somos Moisés, que estamos a apacentar o rebanho do nosso sogro, lá no meio do monte, sozinho, perdido nos seus pensamentos, na sua vidinha, normal, e de repente Deus aparece e fala com ele. E Deus identifica-se, em primeiro lugar, é interessante que Deus identifica-se. Nós temos que nos recordar, né, que Moisés sabia que era israelita, sabia de quem descendia. Estava há 40 anos fora da companhia dos seus, mas ele não tinha esquecido. Mas quando Deus lhe aparece, a primeira coisa que Deus lhe diz é que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos seus pais. Ele diz, é o Deus que os teus pais adoram, é o Deus que o teu povo adora desde Abraão. Mas diz-lhe também que quer que ele vá ao Egito para libertar o seu povo, porque Deus tinha visto o que é que se passava, então queria usar Moisés para libertar o povo do Egito. Então, muito naturalmente, se nós pensarmos no contexto onde Moisés vivia, os povos ao sua volta, que cada povo tinha o seu Deus diferente e todos eles tinham nomes, Moisés pede a Deus que lhe dê alguma coisa mais concreta, digamos assim, pede-lhe um nome. Pede que Deus lhe dê alguma coisa que quando ele chega à beira dos israelitas, possa dizer, o Deus X me enviou a vós. E é interessante, isto humanamente é perfeitamente natural, como nós compreendemos, mas é interessante a maneira como Deus lhe responde. Porque Deus não lhe dá propriamente um nome, na nossa perspectiva de definição de nome. Deus dá-lhe mais um atributo, ou nós podemos dizer vários atributos, mas hoje estamos a falar de um, por isso vamos cingir-nos a um. Deus não diz simplesmente, como nós temos cada um o nosso nome, né? David, António, Maria, por aí fora. Deus dá-lhe mais um atributo, dá-lhe uma descrição de quem Deus é. E quem é que Deus, porque Deus, o que é que Deus diz? Quando Moisés lhe pergunta, olha, como é que te chamas? Como é que eu vou dizer aos israelitas que o Deus X me enviou a vocês? Então Deus diz no versículo 14, eu sou o que sou. O eu sou, me enviou a vós. Então o que é que Deus está aqui a dizer? Deus está a dizer, eu sou o Deus autoexistente. Eu sou aquele que existe por si mesmo. Que não foi criado por ninguém, nem por nada. Que não precisa de nada, de nenhuma fonte de energia, podemos dizer assim, de fora, externa a ele. Eu sou o Deus que existe por mim mesmo. Que não preciso de nada nem ninguém. E nós, neste mesmo episódio, nós temos algo visual que aparece a Moisés que ilustra logo este atributo que Deus lhe está a revelar. Porque a primeira coisa que ele viu foi uma sarça que ardia, mas que não se consumia. E se o fogo, por exemplo, nós podemos dizer que já simboliza, aponta já para outro atributo de Deus, como por exemplo a santidade, nós podemos perceber aqui que o facto da sarça não se consumir, ardendo não se consumia, já é um símbolo, já é um aspecto visual que ilustra bem a forma como Deus se apresenta. Ele é o Deus autoexistente, que não precisa de nada nem ninguém para existir e que é um Deus que não está a ficar mais pequeno. Não é um Deus que esteja a perder energia, que esteja a perder poder. Ele existe por ele mesmo, por isso não é como tudo aquilo que ele mesmo criou. Porque tudo o que Deus criou, sendo algo criado, está a desvanecer. Não tem energia em si mesmo. Nós vemos isso no universo todo, em qualquer que seja o sítio, o ponto do universo. Os cientistas até dizem, né, que um dia, por exemplo, o Sol, né, que chegará um dia que deixará de existir. Isto sem entrar, né, nós sabemos que Deus diz que as coisas vão acontecer por ação sua, mas isto é um facto que tudo o que existe está a perder energia, está a perder força, está a decair. Mas Deus não é assim. Deus é aquele que existe por si mesmo, que é autoexistente. E se Deus é autoexistente, logo, Deus é eterno. Deus não teve um início. Não houve nada nem ninguém que lhe desse início. Porque se Deus tivesse um início, deixaria de ser Deus. Então, se Deus não fosse eterno, não era Deus, porque isso significava que outra pessoa ou outra coisa o tinha criado. E isso não é verdade. Deus é o Deus que é autoexistente, que nada lhe deu início e ele tem toda a sua existência está em si mesmo. E se Deus é eterno, também nos leva a pensar outra coisa, é que Deus está para lá do tempo. Porque às vezes nós pensamos como se Deus é eterno porque nós não conseguimos contar o tempo que Deus existe. Mas foi o próprio Deus que criou o tempo. O tempo já foi uma criação de Deus. Antes de haver tempo, já existia Deus. Isto, para a nossa mente, às vezes é um bocadinho complicado. Mas o próprio tempo foi criado por Deus. Então Deus é eterno mais do que no sentido que nós estamos habituados a pensar. Porque até o próprio tempo foi criado por Deus. E por isso, quando Deus diz que eu sou, nós podemos perceber que Deus nós vivemos, nós nascemos, né, nós temos datas, nós temos uma coisa, um tempo antes, um tempo que existe agora e um tempo depois. Deus não é exatamente assim, porque ele existe, podemos dizer, num presente contínuo. Ele não está limitado como nós pelo tempo dessa forma. Ele está além do tempo. O tempo também foi criado por Deus, por isso
ele está fora, podemos dizer assim, do tempo. Mas o que é interessante é que, sendo um Deus que ele próprio criou o tempo, ou seja, não está condicionado pelo tempo, ele não deixa de estar presente no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro, porque ele apresenta-se como o Deus que tinha estado com Abraão, Isaac e Jacó. Ele era o Deus, naquele momento ele era o Deus de... E nós sabemos que Jesus depois no Novo Testamento até vai dizer que vai provar que, vai dizer aos saduceus, não é, que Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos, e usa exatamente esta expressão de Deus, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas ele apresenta-se a Moisés como o Deus que tinha estado lá atrás com Abraão, Isaac e Jacó, e que estava naquele exato momento com Israel, porque ele tinha visto. Ele tinha observado aquilo que estava a passar com o seu povo. E Deus diz também, aqui nós lemos, que no versículo 8, por exemplo, que Deus estaria com eles quando os fizesse entrar na terra de Canaã. Ou seja, não estando dentro do tempo, estando para lá do tempo, Deus é um Deus que se apresenta aqui como um Deus que está presente no nosso tempo, no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro. No caso, aqui, no passado do povo de Israel, no seu presente e estaria no seu futuro. E isso leva-nos para o próximo ponto. Que este Deus eterno é um Deus que desce, é o Deus que desce. E é interessante que o livro de Êxodo, se nós olharmos para ele como um todo, uma das ideias fortes do livro de Êxodo é exatamente este. Deus várias vezes diz que desce. Ele desce para ver como é que está o povo, ele desce para salvar o povo, depois ele desce no Monte Sinai para dar a lei, e depois mais um bocadinho mais à frente ele desce para habitar no meio do seu povo, quando ele diz para construir o tabernáculo. É o Deus que desce. E nós, voltando aqui à ideia, né, nós estamos hoje, tem um lado um bocadinho mais filosófico, digamos assim, mas nós vamos imaginar, é uma ideia que só para transmitir, não comunica a ideia toda, mas ajuda-nos a entender. Vamos pensar no tempo como uma bola, como o universo, ou como a Terra e a sua atmosfera, mas vamos pensar no tempo como uma bola. Deus está para lá, está fora. Deus não está condicionado, foi Ele que criou o tempo. Mas o que Deus nos está aqui a dizer é que Deus entra, Ele desce à nossa realidade, à realidade do povo de Israel, e Ele entra, Ele desce, Ele não se mantém lá longe, só a olhar de fora para dentro, a ver o que é que está a passar, mas Ele desce e Ele vem até a realidade do povo de Israel. O que nós lemos no versículo 8, só para notar a expressão que Deus usa. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. Deus desce, este Deus eterno que está para lá do tempo, ele desce e vem e entra na história do povo de Israel e desce para salvar o povo de Israel. Ou seja, não é um Deus que é alheio ao que se passa nesta esfera do tempo e do espaço que ele criou. Não é um Deus que é indiferente, que não se importa com aquilo que está a acontecer no presente com o seu povo. É um Deus que desce e interessa-se e intervém e desce para salvar o seu povo aqui. E isto é importante, nós pensarmos nisto porquê? Porque foi importante para o povo de Israel, mas porque isto já aponta, e por isso é que nós estamos a ver isto hoje, porque aponta para aquilo que Deus fez de forma, se isto é verdade aqui neste episódio, então torna-se ainda muito mais amplo e muito mais profundo quando Jesus vem. Aí sim, então, de forma ainda mais concreta, de forma mais visível, eu quase que ia dizer real, mas seria errado, é da mesma forma, mas ainda mais concreta, mais visível, quando Deus desce em Jesus, quando Jesus vem aqui e toma a forma de homem. Então este é o Deus que desce, e Jesus é a expressão suprema deste Deus que desce, que vem e que vê a necessidade do seu povo e que desce para salvar o seu povo, que não se mantém distante e indiferente àquilo que está a acontecer, mas que vem. E se nós pensarmos nisto, como é que o Deus eterno, o eu sou, o autoexistente, se torna em homem finito, como nós podíamos ir a João, aquela passagem muito conhecida no princípio, era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. O Deus eterno, que existe desde sempre, que é autoexistente e que não precisa de nada nem ninguém para existir em si mesmo, torna-se em homem finito. Jesus, como Deus, continua a ser infinito, mas como homem ele experimentou o que é ser finito. O que é estar 9 meses na barriga da sua mãe. O que é esperar 30 anos até ser adulto para poder iniciar o seu ministério. O que é passar 3 anos, sensivelmente 3 anos no seu ministério aqui terreno, o que é depois morrer, experimentar a morte. É o Deus que desce, o Deus eterno, que desce de tal forma que ele mesmo experimenta as condições que o seu povo experimenta no dia a dia. É este Deus que desce, e Jesus é por excelência a manifestação deste Deus que desce.
E em terceiro lugar, então, se nós vimos que Deus é o Deus autoexistente, é o Deus que desce, nós também vemos que que um Deus eterno opera uma salvação eterna. E isto, se pensarmos nisto, e se pegarmos em outros versículos que nós conhecemos bem no Novo Testamento, se calhar ajuda-nos a perceber melhor algumas coisas. Porque a nossa salvação é eterna não só no sentido de que tem duração daqui para a eternidade para a frente, mas é uma salvação eterna também para trás. Porque quando nós lemos, por exemplo, Efésios 1, 4, que diz-nos que Deus nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, uma das coisas incríveis que nós temos que concluir é que não houve propriamente um momento em que Deus tenha pensado, olha, vou salvar aquelas pessoas. Porque esta ideia, esta eleição, existe desde que Deus existe. Ou seja, desde sempre. A nossa salvação é eterna porque já está pensada por Deus desde sempre. É algo que eu nem consigo, eu já tentei antes, quando preguei, explicar melhor isto, mas eu tenho dificuldade em encontrar palavras para este pensamento. Nós pensarmos que a nossa eleição existiu desde sempre, porque Deus diz, antes da fundação do mundo, antes de Deus ter criado qualquer coisa, ou seja, até o tempo, antes de Deus ter criado qualquer coisa, Deus já nos tinha elegido em Cristo. Ou seja, se Deus não tem, propriamente como nós, um passado, um presente e um futuro, Deus sempre é, então significa que esta salvação sempre existiu na mente de Deus. Desde sempre Deus já nos tinha elegido. Então a nossa salvação é eterna não só no sentido daqui para a frente, mas daqui para trás também. É uma salvação completamente eterna porque Ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. E um Deus eterno então salva eternamente porque é uma conclusão natural de Deus ser eterno, é que aquilo que Ele faz tem duração eterna. E Ele mesmo apresenta-nos isso. Por exemplo, no Novo Testamento, em vários textos, mas em Hebreus 5:9 diz, e sendo ele consumado, falando de Jesus, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. É uma eterna salvação, é uma salvação com duração eterna, com alcance eterno. É o próprio Deus que diz, não é uma salvação que tenha prazo, porque Ele é eterno e aquilo que Ele faz tem valor eterno. Mas também, se é verdade que a salvação, se o Deus eterno opera uma salvação eterna, também tem o reverso da medalha, que é um alerta para todos. Todos nós estamos aqui, eu não conheço bem todos, conheço alguns melhores do que outros, mas por isso eu não sei o que cada um é diante de Deus, qual é a sua situação diante de Deus, mas se Deus salva eternamente, se Deus opera uma salvação que é eterna, isso também, o reverso da medalha é que a ira de Deus também é eterna. E todos aqueles que estão fora, que não estão ao abrigo da obra de Cristo, da justificação que há em Cristo, também terão que tratar com Deus de forma eterna. E a sua ira não se esgota porque a sua ira apenas foi esgotada em Cristo. Quando Cristo, fazendo-se homem, tomou o lugar daqueles que por si só não poderiam nunca esgotar a ira de Deus, mas em Cristo ela foi esgotada. E então, nesse sentido, o facto de Deus ser eterno é um alerta também para cada um de nós, para pensarmos que a sua ira também é eterna e nós temos que tratar com Ele antes de chegar o dia em que não mais poderemos recorrer ao sacrifício de Cristo e que teremos que tratar com Deus na base da sua ira por toda a eternidade. Concluindo, o nosso Deus é um Deus eterno. Ele é autoexistente e autossuficiente. É o eu sou que nós lemos. Eu sou o que sou. Nada do que Ele faz é motivado por necessidade. Nada do que Deus faz é motivado por necessidade. Deus não precisa de fazer nada, mas é por vontade. Ou dito de outra maneira, tudo aquilo que Deus faz é uma consequência de quem Deus é. Então o que nós vemos é que Deus salva porque Ele é Salvador. Deus não é Salvador porque salva. Isto para explicar melhor esta ideia, nós percebemos bem, nós temos uma roda roda porque é redonda. Ela não é redonda porque roda. Então, quando nós estamos a dizer isto é importante porque para nós percebermos aquilo que Deus faz, a maneira como Deus age, é consequência de quem Ele é. Tudo o que Ele faz é consequência. Deus não faz motivado porque precisasse de alguma coisa, ou porque fosse obrigado por alguém, que fosse uma imposição de outra pessoa, mas Ele faz porque Ele é. Ou seja, quando nós percebemos que Deus faz alguma coisa, nós temos que atribuir esse valor a quem Deus é. E isso é uma forma de nós percebermos como Deus é digno de ser adorado. Ele não tem princípio nem fim. Ele é autossuficiente, Ele é autoexistente. E Ele não tem princípio nem fim. Deus não está condicionado pelo tempo. Ele criou o tempo. Mas o que é interessante, como nós já vimos, é que Deus entra no tempo para intervir. Estando além do tempo, além da nossa dimensão, das condições em que nós estamos, da nossa limitação,
Deus entra no tempo para intervir. E quando é intervir, Deus entra no tempo para várias coisas, mas em concreto nós estamos a ver hoje para salvar o seu povo. Deus, nesse sentido, ele é um Deus duas vezes presente. É um Deus presente porque para ele, Deus é sempre presente, ele está sempre no presente, mas é um Deus presente que se faz presente, que vem necessidade e que vem, assim como ele foi aqui e ele viu o seu povo, a forma como ele estava a sofrer no Egito e ele desceu para livrá-los. O que nós podemos crer que Deus é este Deus. É um Deus que não está indiferente, impassível perante o sofrimento do seu povo, mas ele vê e ele desce para livrar. E, obviamente, isso é verdade em primeiro lugar no sentido da nossa salvação, quando ele em Cristo desceu para salvar o seu povo, mas também é verdade para o nosso dia-a-dia, que Deus continua a ver e a interessar-se e a intervir na nossa realidade, no nosso tempo presente. Mas, mais uma vez, é um alerta para nós o facto de Deus ser eterno, porque Deus, um Deus eterno, condena eternamente também. Para todos aqueles que se mantenham rebeldes, para todos aqueles que se mantenham indiferentes em relação a Ele, Deus condena eternamente. Mas, para aqueles que confiam não em si, mas em Cristo, então é um Deus que salva eternamente. É uma salvação que não perece, que não tem prazo de validade. É uma salvação na qual nós podemos confiar, descansar, porque não está dependente de nós, nem da nossa obediência, de nada, não está dependente da nossa quantidade de fé, não está dependente de nós, está dependente daquilo que Deus fez em Cristo. E nós então aí podemos estar seguros, podemos descansar, porque a salvação é uma salvação eterna. E nós precisamos de desejar e buscar conhecer mais a Deus. Nós temos esta necessidade, como eu creio que até numa oração foi referido, nós temos esta necessidade. Porque, em primeiro lugar, porque Deus é digno de ser conhecido. Este é o seu primeiro motivo. Mais do que qualquer outro, Deus é digno. Deus é de tal forma que é obrigatório, é compulsivo, é obrigatório que Ele seja conhecido. E nós só isso não acontece connosco, nós não temos este desejo como devíamos por causa do nosso pecado. Mas Deus é digno de ser conhecido. Esse é o primeiro motivo e nós por isso precisamos desejar e buscar conhecer mais a Deus. E em segundo lugar, essa será, se isso é verdade só porque Deus é quem é e Ele já é digno de ser conhecido, mas também essa será a nossa satisfação, nós conhecemos mais a Deus, porque nós vamos poder sentir-nos mais felizes, mais satisfeitos por conhecermos quem Deus é e por percebermos a forma como Deus veio até nós, como Ele nos salvou, como é que Ele através de Cristo pega em pecadores, em rebeldes, em inimigos seus e os torna seu povo. Essa será a nossa satisfação, é o melhor que nós podemos desejar para nós. E por isso, nós devemos buscar, isso deve ser uma preocupação diária, deve ser algo que nos devia alimentar no nosso dia-a-dia, nós conhecemos cada vez mais a Deus, porque Ele é digno de ser conhecido, e porque essa será a nossa satisfação. E perante este texto aqui, perante aquilo que nós podemos ver acerca deste Deus eterno e da forma como depois Ele, ao longo de toda a sua palavra, Ele fala como Ele veio e depois culmina com Cristo, quando Cristo vem para resgatar, para comprar um povo para Deus, para nos comprar para Deus. Então, quando nós vemos este Deus eterno a salvar eternamente, nós podemos chegar a esta conclusão e a esta ideia que eu gostava de deixar de forma final para nós, é que Deus é eterno e nós somos eternamente o seu povo. Por isso, glória a Deus eternamente também. Assim seja. Muito obrigado, David. Obrigado pela palavra. Primeiro Pedro diz, pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Ou seja, nós somos mortais, nós nascemos, nós vamos morrer um dia, mas Deus não é. Ou seja, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Por quê? Porque Deus é eterno. Sem este Deus eterno a entrar, a descer para operar esta grande salvação, nós íamos ficar sem esperança. Não é esperança, a não ser através de Jesus Cristo. Então, nós, por causa dele, e o que David estava a dizer, é um grande encorajamento para nós. A salvação é eterna e por isso, se nós estamos a confiar em Jesus, temos esperança. Temos alegria e temos conforto nos dias que são bons dias, e os dias menos bons, com mais desafios, com mais cansaço e também com pecado. Pecado à nossa volta, pecado em nós também. Mas por causa da salvação em Jesus, há a esperança. Nós temos um bom Deus.
Deus.